Então nós queremos pensar nessa tarde o apostolado dos servos evangelizadores do reino junto às famílias. Então, um adendo antes: toda experiência pastoral, todo movimento na Igreja Católica, tudo aquilo que fazemos tem que ter raiz, tem que ter base, tem que ter um sentido. Não que a gente invente o sentido, porque aí é algo da carne, mas tem que ser algo que venha de Deus. E quando a gente não compreende, a gente tem que buscar o que é a base de Deus para a atividade pastoral que nós estamos fazendo. Senão a gente corre dois riscos, que é o que se chama o ativismo, que é fazer algo sem a graça de Deus, ou entramos num fanatismo, que é fazer algo exclusivamente pela fé, sem base humana alguma. Então, se é algo da igreja e se o Espírito Santo ele inspira a que façamos, então nós devemos encontrar essa base, tá? E uma frase que vem da pastoral da família, eu acho que é quase que o lema da pastoral da família, e deve ser para nós algo como um mote também, como aquilo que nos move. A pastoral da família é aquela coisa, é família evangelizando família. Porque só quem é família e sofre como família vai saber ter compaixão da outra família e vai poder aí verdadeiramente evangelizar essa outra família. Então, tudo que nós falarmos aqui, o ideal primeiro é esse: igreja doméstica evangelizando igreja doméstica, família evangelizando família, tá? Mas naquela perspectiva da pastoral da família também, né? Quer dizer, aquela coisa do pré-matrimonial que vem desde o ventre materno. Você vai formando a criança, o jovem, para viver em família, o casal, mas também aqueles que são os casos especiais. Então, família aqui no caso, é óbvio, pai, mãe, filhos, mas tem muita gente que é solteira, tem muita gente que é avó cuidando de neto, que é tia que cuida de sobrinho, porque a mãe e o pai foi embora. Então, o nosso modelo é a Sagrada Família. Então nós vamos viver as virtudes da Sagrada Família. E vivendo essas virtudes, nós vamos evangelizar as outras famílias. Deu para entender? Senão a gente começa a criar um processo de gueto, e não é esse o caso, tá? Então, no Diretório da Pastoral Familiar, vai dizer: a família é um dos pilares da primeira evangelização e da transmissão contínua da fé em nossa terra, e permanece sendo fundamento e primeiro impulso para a nova evangelização, por meio da vocação e do ministério que lhe é próprio, conferido no sacramento do matrimônio, raiz da família cristã, tá? Então, essa graça do matrimônio, ela ilumina não só aquele núcleo familiar, mas, como vai dizer Jesus, ninguém pega uma lâmpada para colocar embaixo de um caixote, e a graça matrimonial também não é para ficar dentro de um caixote para aquela pessoa, mas se você tem a graça do sacramento do matrimônio, é para iluminar a vida das outras pessoas. Então, o que move esse processo de evangelização
é essa coisa da graça de viver em família, verdadeiramente salvando outras famílias. Só que hoje a gente tem problema. Esse documento é de 2004 e quer dizer, faz quase 20 anos. Então o que tem aqui, a coisa não melhorou, ela piorou profundamente, né? As transformações técnicas e sociais propiciaram a formação de uma nova cultura que influi nos hábitos, valores, costumes e comportamentos dos povos. Essa transformação técnica e social, quando esse documento foi escrito, não existia smartphone, né? Então, transformação técnica e social aqui chegou a um nível do absurdo. Então, é uma transformação extremamente profunda. Deterioração dos valores básicos da família que desintegra a comunhão familiar, eliminando a participação corresponsável de todos os membros e tornando-os presa fácil do divórcio e do abandono do lar. Então, essa deterioração está acabando, destruindo, não melhorou, só piorou, e com a pandemia piorou mais ainda, né? Secularismo, a imaturidade psicológica e diversos outros fatores socioeconômicos e políticos tornam frequente o abandono dos valores morais. Então vamos lá, secularismo. O que é secularismo? É uma sociedade que não quero falar se Deus existe ou não, eu simplesmente sou indiferente à existência de Deus. Então, esse secularismo de século é o mundo que a gente vive. Então, o mundo que a gente vive é isso que é real, não tem mais outra coisa. Então, vive-se como se Deus não existisse. Você vem falar de Deus, tudo bem, ai, que coisa bonita, nada, mas como lá, quando Paulo vai pregar em Atenas, nós vamos te ouvir outra hora. E simplesmente eu sou indiferente a esta realidade. Imaturidade psicológica. Então o homem deixará pai e mãe e formará uma só carne. Hoje o deixar está ficando cada vez mais difícil, né? Então não se quer, não simplesmente tem correntes imaturas e as pessoas não se incomodam com isso. Eu sou imaturo mesmo, faz piada em cima disso, faz graça em cima disso. Quando a gente faz humor sobre algo, seja o que for, né? Por que se ri quando uma pessoa cai? Né? Porque é a fragilidade humana. Ela caiu, então isso mexe comigo. Eu podia estar lá, mas não estou, então eu rio. É assim que funciona. Todo o nosso pensar, pode pensar no que você ri. Então, se tem lá o gordo e o magro, que tem uma cena famosa deles, né? Que eles estão dentro de um castelo mal assombrado. Quem não tem medo? Todo mundo tem medo. Então eles estão passando por aquele medo, mas eu não estou. Então eu rio da própria fragilidade que eu tenho. Esse tipo de humor faz bem. Por quê? Porque me faz crescer. Agora, esse tipo de humor que está sendo feito é assim: eu rio para escarnecer, para desprezar aquilo que você é. E assim, eu não cresci, rio de você e vou continuar não crescendo. E não quero saber. Então a pessoa ama a própria imaturidade. Ela ama não crescer. Tá? Aí é problemático. Tá? E diversos fatores econômicos, políticos, aí o que não falta é problema, né? Famílias incompletas, casais em situação irregular, número crescente de casamentos construídos só no âmbito civil,
E isso só aprofundou. A distribuição maciça de contraceptivos, o aumento da prática da esterilização, o recurso a diversas formas de fecundação artificial, o aborto, rejeição, redução, abandono dos filhos. Então a gente pode falar tudo isso, né? Mas quando você fala de tudo isso, tem que ir na raiz. O problema nosso é ficar na superfície, tá? Ninguém casa para separar. Normalmente é assim, né? Só as pessoas bem anormal mesmo. Mas ninguém casa para separar, tá? Então, qual é o problema? É a imaturidade afetiva, tá? Um aborto é o interromper de uma gravidez que mata uma criança, certo? Sim, mas ninguém concebe uma criança como os aborígenes da Austrália pensavam, que as espumas da água do mar é que fecundavam a mulher, tá? Todo mundo sabe como uma criança surge no ventre. Agora, qual a razão da irresponsabilidade com relação à sexualidade e ao exercício dela? Então, ao invés de ficar discutindo uma coisa só, tem que discutir a base. E a base está em quê? Nos afetos e no desequilíbrio afetivo que a pessoa não consegue administrar a si mesma. Não estou falando que isso aborto é certo, é óbvio que não. Mas sempre quando a gente pensar em algo, vamos pensar em algo bem mais profundo, tá? Vamos na raiz do problema. Então, mas a raiz, quando você fala raiz do problema, por que essa expressão existe? Porque a raiz está embaixo da terra e a gente não vê. E a gente tem que começar a buscar isso, tá? Colocação nos meios de comunicação social e contra algum programa veiculado, especialmente pela televisão. 2004. Hoje, smartphone tem tudo. Hoje, televisão, acabou. Então, o quadro que a gente tem é difícil. Mas, como eu falei na formação passada, e voltar a repetir, a gente evangeliza como? Quando a gente fala a palavra assim, evangelizador, tá? Eu sou um evangelizador da família. Quando a gente fala pedra, vem uma imagem na sua cabeça, não vem? Imediatamente eu falei pedra, tem um monte de imagem de pedra na cabeça de todo mundo, tá? Quando eu falo evangelizador, vem um estereótipo. Que estereótipo que é esse? O que vem na cabeça de vocês? Uma pessoa que está levando Deus para outra. Então, mas como? Não, isso sim, isso é o conceito. Eu quero que vocês descrevam plasticamente, como eu falei da pedra. Eu quero que vocês descrevam plasticamente. Eu falei evangelizador. O que vem na cabeça de vocês? Então vem o quê? O que é o evangelho? Então, não, aí de novo é conceito. Eu quero que vocês descrevam a figura do evangelizador. Então, mas descreve para mim. Batendo na porta, de porta em porta. Batendo na porta, o que mais? Como que essa pessoa está? Com a Bíblia na mão, o evangelho, é isso que eu queria. A Bíblia na mão, o evangelho na mão. O que mais? Uma outra pessoa. O que mais? Acho que o evangelho tem que estar na mão e na nossa própria. Não, aí é conceito. Eu quero que vocês falem o estereótipo. Descreva essa pessoa para mim. Como que ela está? Ela tem que viver aquilo que ela faz. Não, conceito, gente. É que nem aluno de teologia, vocês estão teimosos. Eu não quero conceito. Eu sei que vocês amam conceito. Todo mundo ama. Eu quero que vocês descrevam esse evangelizador para mim. Descreve ele para mim. Como que ele é? Bem vestido, arrumadinho. Isso. Bate palma. Olhar e sorridente. Isso. Vocês estão vendo?
Tá? Jesus era assim? Por que você quer ser assim? Se nós fôssemos enquadrar Jesus nessa evangelização da família, qual parte do evangelho vocês lembram? Agora que é conceito ninguém vai falar, você vê? Tá? Qual parte do evangelho que vocês lembram? Foi enquadrado? Nesse processo dos servos evangelizadores do reino evangelizando família, nós queremos Jesus. Jesus era celibatário, hein? Tá? Eu vejo alguns, cara. Eu vejo, por exemplo, a pecadora. Eu vejo a vinde as minhas criancinhas. Então vamos lá. A pecadora, onde que Jesus estava? Onde ele está. Não. Não, Aí é a samaritana. Essa pecadora é de Lucas 7, não de João 4. Ele estava num povoado. Você fala de Lucas 7, certo? Aquela que estava beijando os pés dele? Ou a adúltera de João 8? Da pedra, estava em praça pública. Tá? Ele estava sentado no chão, a nível, e olhando as pessoas. Tá? Que mais? Outra imagem de Jesus, que Jesus enquadraria nesse processo de evangelização da família? Olha, a multiplicação dos pães é uma outra, também pública também, né? Distribui o alimento. Então, Éder, mas aí não é família, né? Mas ali não tinham tantas famílias? Bodas de Caná. Vamos pensar nas bodas de Caná. Não, mas é coisa, mas é um outro tipo de evangelização. Eu quero que o conceito que vocês estão dando aqui, aí a bodas de Caná entra. Perfeito. Deu para entender? Bodas de Caná está acontecendo em que lugar? Não, aonde? Não, gente, aí o casamento é um evento. Aonde que está acontecendo? Numa casa. É meio óbvio, mas é isso. Vocês têm que imaginar. Está numa casa. Tá? Nessa casa tem um noivo, tem uma noiva, tem Nossa Senhora, tem Jesus, os discípulos de um monte de gente. Tem mesa, tem vinho, tem talhas na porta. Essas talhas ficavam na porta para o povo lavar a mão, tá? Tem conversa, certo? E tá lá. E Jesus, primeiro Nossa Senhora, eles não têm mais vinho. Que preocupação é essa? Que tipo de preocupação Nossa Senhora teve? A vergonha que a família ia passar por ter faltado. Sim. O que mais? Então tem a vergonha, mas vamos numa coisa mais plástica. Qual outro problema? Eu quero beber, né? E que festa de casamento é essa que o salgadinho não sai? Que a gente vai aqui faz 3 horas e a coisa não vem. Quem não reclamou isso já numa festa de casamento? E Nossa Senhora se importou com algo extremamente humano. Extremamente humano. Certo? Exatamente. Tanto que tem gente que xinga esse milagre de Jesus, né? Outro exemplo de evangelização, Jesus evangelizando família. Zaqueu. Vamos lá pensar em Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu, depois daquela vergonha toda ali em cima da árvore, e ele está jantando ou ceando com Zaqueu. Tá? Zaqueu se levanta na mesa, certo? E ele fala aquilo.
E Jesus, no diálogo, ele fala não só para Zaqueu, ele fala para quem está ali. Hoje a salvação entrou nessa casa. Tá? Muitas vezes, como em Lucas 7, Jesus está na casa de uma outra pessoa. Não é a casa dele. É a casa de Simão o fariseu. E entra uma mulher e começa a lavar os pés dele com lágrima e enxugar com cabelo. Vocês podem imaginar o que é isso? E Jesus aproveita aquela situação para evangelizar. Na casa de Marta e Maria também. Marta e Maria. Ele entra no meio do quê? Do relacionamento de duas irmãs. E a amizade dele por elas é tão grande que ele pode elogiar Maria, que está aos pés, e admoestar Marta. E aquilo está acontecendo em quê? Marta está lá, que nem uma maluca, trabalhando que nem sei o quê, para preparar o almoço. Tá? Ele está na sala, ensinando Maria. Então, olha a plasticidade desse processo evangelizador. É um processo que não tem essa imagem desse fulaninho com a Bíblia na mão, vestido com as vestes da ordem terceira, com a cruz no peito. Vai usar a veste ou não vai usar a veste? Então, vai usar. Então, não é algo solene, mas entra no relacionamento familiar. E entra para tornar aquele relacionamento familiar o quê? Mais perto de Deus. Mas com situações corriqueiras, com preparar almoço, com jantar na casa de Jairo, tá? Com um casamento que falta vinho, ou casamento falido, tá? Com situações corriqueiras, e eu friso a palavra, humanas, nós vamos gota a gota colocando o Evangelho. E assim deve ser o nosso processo evangelizador, tá? A frase, o texto primordial da graça do matrimônio tem Mateus 19, tem várias coisas, né, em que nós podemos pegar, mas o principal é Efésios 5:25. Esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a Igreja Católica Apostólica Romana é a única, junto com a Igreja Ortodoxa obviamente, que reconhece que matrimônio é sacramento. E a graça matrimonial vem exatamente desta passagem. Esposos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas como que Cristo amou a igreja? Na cruz, pela entrega por ela. Agora, o que a gente fala em teologia, repito aqui, não fica só com o processo da cruz, como um processo de sangue, claro, de dor, claro, como nós também temos, mas essa palavra entrega é fundamental. Então, amor para a igreja, para a Sagrada Escritura, é identidade, amor é mandamento. João 3,34, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como ele amou? Por essa entrega, tá? Então, amar é uma decisão de entrega por outras pessoas, nós já falamos isso aqui. Agora, se há um norte para nós, qual deve ser, entre aspas e aspas duplas, a nossa pregação nesse processo de evangelização da família?
é fazer o que Jesus fez. É refletir sobre a nossa própria entrega. É refletir sobre o modo como nós amamos. Muita coisa, muitos aqui aprenderam, não na catequese, na igreja, não no retiro que transformou sua vida, também teve algum, claro que sim, mas muita coisa a gente aprendeu em beira de fogão, em sofá de sala, em conversa de feira. Muita coisa a gente aprendeu pela partilha de vida e por uma palavra que veio de uma situação, numa vivência muito simples, mas que ali uma pessoa chegou e falou: escuta, não sei se vocês vão reconhecer essa frase, mas isso não é modo de você cuidar do seu filho. Escuta, isso é jeito de você falar com seu pai? Escuta, aonde que a sua irmã vai indo desse jeito? Você não vai fazer nada para mudar isso, não? O que vinha depois de uma... Porque essas três são 3 perguntas, eu podia inventar outras. O que vem atrás disso? Vamos refletir a própria vida? Como que nós estamos amando, né? A pessoa não vai fazer vai botar um púlpito lá no meio da cozinha e vai falar como nós estamos. Mas esse tipo de questionamento vem atrás do que dele? Como que você está? Como nós estamos amando? Eu estou tentando fazer isso, mas não dá certo, papapá. Todos nós aqui passamos por isso. Não tem uma pessoa aqui que não passou por isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa entrega, que é a essência da graça matrimonial, a gente não pode viver só ela enquanto casais com Cristo. A gente tem que trazer essa graça de entrega e ver como a gente está vivendo ela. Porque a obrigação não só dos casais, mas de todo cristão viver esse amor como entrega. Agora, sabe qual é o problema? É como no começo. Quando eu fiz a pergunta, plasticamente, como você é evangelizador? Nós já queremos ir para o conceito. E é normal, porque a gente aprendeu no catecismo assim. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Então já vem, papapá. O que é a Eucaristia? É o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. Então nós aprendemos a ser assim. É ruim? Não. Mas a gente não pode se contentar só com isso. Então quando a gente fala de amar, e desse processo, dessa graça que vem do matrimônio, e para nós, para todos, a gente tem que começar a pensar isso de modo, e guarda essa palavra, prático. Como nós estamos vivendo a graça da entrega de Cristo na nossa vida, e as pessoas que se aproximam de nós para evangelizarmos, também deveria ser assim. Mas você quer que eu fale uma coisa? Vocês já estão fazendo isso. Só que a gente não percebe, e a minha função aqui é essa, é tornar vocês conscientes. Pode lembrar desses encontros com famílias, com os convidados que vêm aqui, com os amigos que se aproximam de nós, como nas conversas e no processo e na oração, isso já está sendo feito. Só que qual é a minha função aqui? Tornar isso cada vez mais consciente. Por quê? Quando a gente não fica consciente de alguma coisa, e que é boa, a gente perde.
Então, alunos gostam de rir quando a gente fala a palavra de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava que a graça é uma mulher que tem uma cabeleira enorme na frente e é careca na nuca. E assim, quando a graça passa, você tem que agarrar no cabelo dela e puxá-la para você. Se você pensar 2 vezes, a hora que ela passou, você vai tentar pegá-la por trás, não tem cabelo para você puxar. E aí você fica na mão. Sabe qual é o meu medo? A gente perder aquilo que é o mais importante, que é a conversa da sala e da cozinha de Marta e Maria, que é a conversa de Jesus com Maria. E devia ter conversado isso no meio daquele furdúncio todo, né? Todo mundo escutando e ouvindo aquilo, né? Sabe? E perder isso. A evangelização acontece na medida que a gente entende como nós amamos e nós vamos refletindo sobre esse processo de amor. E às vezes a gente perde isso. Quer uma outra coisa? O nosso carisma é o louvor de Deus. O louvor de Deus é essa prática, a nossa vida que louva a Deus, corações imersas na graça que louvam a Deus. Então a pessoa no cafezinho da vida e nas conversas de cafezinho que partilham a vida, perde esse tipo de conversa, porque sobe, começa a subir e não volta mais, e começa a falar aquelas elucubrações teológicas que são boas. São, mas não para aquele momento. Não para aquele momento. Para esse aqui sim. Para lá não. Para lá não. Só um pai entende. É como a gente fala, né? A pior coisa que um padre pode fazer é ir falar com um leigo para falar do problema de padre. Que leigo vai saber disso? Que leigo vai saber que quer tolerar superior, que aguentar bispo, que aguentar padre invejoso ou orgulhoso? Leigo não vai saber de nada. Ele sabe de fora, mas na carne só um padre entende outro padre. Só um padre entende outro padre. Vamos jogar para o nosso caso? Só uma mãe sabe o que uma mãe passa. Só um pai sabe o que um pai passa. Só uma pessoa que mantém relação sexual com outra dentro do sacramento do matrimônio sabe o que é isso e sabe o que o outro passa. Agora, tem isso de ouro e joga fora para ficar pegando elucubração que não tem nada a ver com o assunto. Eu estou fugindo? O Evangelho de Jesus é assim. E a gente está jogando algo que é precioso fora, que é a evangelização, como eu falei no encontro passado, repito, do encontro maior da história. Aconteceu numa cozinha em Ai-Karim, entre Maria e a sua prima Isabel. Foi o maior encontro da história, de 2 fetos, né? Jesus e João Batista. Foi o maior encontro imerso no Espírito Santo da história. Agora, olha plasticamente onde esse encontro está acontecendo. Sabe? Como a mãe do meu Senhor me veio visitar. Então, é algo que nós não podemos perder. Então, qual que é o centro da nossa pregação, entre aspas, nessa evangelização da família? É o amor como entrega. Como a gente está amando? E aí, o que não falta é tema, o que não falta é assunto, o que não falta é intercessão, o que não falta é louvor, o que não falta é coisa para a gente pensar. Tá? É coisa para a gente ofertar para os outros. Ah, mas se eu sou solteiro, o que eu posso contribuir? Solteiro existe só, viu? Ele é a pessoa que mais sabe viver consigo mesmo. Deveria ser. Ele pode ajudar o casado a fazer isso.
vai me dizer que fica grudado 24 horas por dia? Não fica, né? Então, não tem que aprender a viver solidão também? E qual a melhor pessoa solteira ofertar isso para o casado? Tá? Repito, não em elucubração teológica, mas a própria prática da vida. E aí o que não falta são temas que podem ser trabalhados, são situações, são partilhas de vida. E vida é essa vida que a gente leva, tá? O cumprimento, família evangelizando família. O cumprimento desse dever educativo fundado no sacramento do matrimônio tem a dignidade e a vocação de ser um verdadeiro e próprio ministério da igreja a serviço da educação dos membros. A grandeza e o esplendor desse ministério são tão grandes que São Tomás não hesita em compará-lo ao ministério dos sacerdotes. Olha só, tá? Nessa trilha, a família cristã vive de modo privilegiado e original a sua tarefa de evangelização no próprio seio. É a palavra da igreja isso. A educação cristã não só procura a maturidade da pessoa humana, quer também introduzir os batizados no conhecimento do mistério da salvação, levando-os a se aproximarem do homem perfeito da idade plena de Cristo. Todos os membros evangelizam e todos os membros são evangelizados. Então não tem aquela coisa de postura. Cada pessoa que fala, cada pessoa que faz, ela está evangelizando e ela está sendo evangelizada sempre. Uma tal família torna-se então evangelizadora de muitas outras famílias e do ambiente no qual está inserida. Pelo batismo, os pais participam do sacerdócio comum de Cristo, isto é, cada vez mais unidos, e desenvolve a graça do batismo em todas as dimensões da vida pessoal, familiar, social e eclesial. Realizam assim o chamado à santidade, dirigidos a todos os batizados. Então eu vivo o meu batismo não é somente dentro da liturgia, em todos os momentos, tá? Inclusive na cozinha, inclusive na partilha, em todos esses momentos. Então, qual outra postura que a gente tem que ter? Vamos valorizar tudo. Vamos valorizar absolutamente tudo. Então, desde a pessoa que põe o prato em cima da mesa, até a pessoa que prega, desde a pessoa que nos faz sorrir, ou aquela que vem partilhar sua dor, tem que valorizar tudo, tá? A comunhão familiar requer de todos e de cada um uma pronta e generosa disponibilidade, presta atenção, a compreensão do outro, a tolerância ao perdão e à reconciliação. Na família, pais e filhos aprendem a cobrir com o manto da misericórdia, que é o perdão, as fragilidades de um para os outros, perdoar sempre e começar de novo. Então, família, como vai dizer um livro de Henry, quer dizer, é lugar de perdão e festa, é lugar de perdão o tempo todo. E um dos lugares mais difíceis da gente perdoar é dentro da própria família. Por quê? Quando você machuca alguém de fora, aquela pessoa de fora começa a pensar no que você fez, que a machucou, e ela pensa, mas ele nem me conhece direito, então eu vou relevar. Mas quem está dentro de casa sabe pegar o ponto que dói, enfiar o punhal de duas faces, virar, puxar, enganchar e puxar o órgão para fora.
Mas é, porque sabe o ponto certinho para falar que vai doer. Por isso o exercício do perdão na família é muito mais profundo. Então, vai evangelizar a família? Tem gente que não sabe perdoar. Então a gente também tem que ajudar as pessoas a isso. Então tem que ficar claro no nosso coração que tem muita gente que não consegue, não sabe. O que é perdão? Não quer nem saber. Tá? Por que vocês acham que filmes ou novelas não tem, acho que, mas nem Carrossel, coisa assim, que falta conteúdo de vingança? Desde o Conde de Monte Cristo, né, que foi trancado na prisão e ficou anos lá elucubrando até sair, encontrar o tesouro, ficar rico, e agora eu vou me vingar. E aí começa. Vingança é um prato que se come frio, se come gelado. E aí, o que quer dizer isso? Eu vou preparar e arquitetar esse processo. E esse processo é o quê? Falta de perdão. Isso quer dizer que eu tenho que ser tonto? Não vamos entrar nisso mais. Não é. É o processo que a machucadura aconteceu, eu tenho que reelaborar isso, tenho que entregar na justiça de Deus, tenho que entender o que aconteceu. Mas tem muita gente que não sabe fazer nada disso e fica doente na vida por falta de perdão. Agora, está no diálogo lá, então nada melhor do que conversar sobre isto, né? O diálogo é uma exigência intrínseca da própria evangelização. Olha essa frase. O diálogo é uma exigência intrínseca, está dentro do próprio processo da evangelização. Não tem evangelização sem esse diálogo. Agora vai evangelizar a família, tem que ser, não pode ser esse monólogo que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um outro tipo de processo. Tem que ser dialogando. Faz parte da missão dos cristãos renovar o milagre de Pentecostes, em que todos entendiam a linguagem dos apóstolos. O processo de evangelização tem que ser de modo que todo mundo entenda todo mundo. Nós temos que chegar nisso, tá? É missão da família contribuir para educar as pessoas para o diálogo, a abertura ao irmão, a aceitação do diferente, o respeito mútuo e a difícil arte de saber ouvir. Então, esse processo só pode acontecer quando família evangeliza a família, que acontece no diálogo, que acontece nesse processo de saber ouvir a outra pessoa. A evangelização da família e através da família exige que se preste muita atenção às situações em que vivemos e se escutem, com sincera abertura de espírito e aspiração. É a família que salvará a família. Olha que frase bonita. É a família que salvará a família. É a família cristã, revigorada pelo sacramento do matrimônio. E quero ampliar isso. A graça matrimonial atualizada, que dará nova vida à família doente, atingindo-a no seu âmago. Com uma benéfica injeção intravenosa, sua vida penetra na corrente circulatória da sociedade para redimir, curar e fortificar. Então isso vai restabelecendo laços. Mas não é um laço perfeito, não interessa. É preferível um laço restabelecido, tênue, fraco, do que nenhum laço. Vamos para uma situação. Marido se separa, se divorcia da esposa, ele forma uma família, ela forma uma família, os dois estão em pecado, ninguém comunga, tá? Mas tem os filhos. E numa evangelização dessa,
você consegue pelo menos restabelecer diálogo entre um marido e uma mulher separados. É evangelização isso? Claro que sim. Ah, mas não vão poder comunicar. Não interessa. Mas pelo menos um laço de entrega foi restabelecido. É melhor um laço tênue do que não ter laço nenhum. Tá? As famílias cristãs dão também um contributo particular na causa missionária da igreja, cultivando vocações nos seus filhos e filhas. O cultivo dessas vocações é a melhor garantia, a pedra de toque do verdadeiro espírito cristão. Faltam vocações, é porque falta também o verdadeiro espírito apostólico nas famílias. De fato, a família é a melhor sementeira de vocações. Quando um filho vê o pai e a mãe evangelizando desta forma, ele começa a suscitar nele desejos maiores. Tá? Então, encerrando por aqui, que nós tenhamos por esse mote a nossa vida, família evangelizando família, desse jeito plástico que eu falei que Jesus fazia. Então vamos pegar lá a cozinha de Isabel, vamos pegar a sala e a cozinha de Marta e Maria, vamos pegar a sala de jantar de Zaqueu, tá? Vamos pegar esses exemplos para a gente saber o que fazer, tá? Para a gente saber ouvir, nesse dialogar, a gente vai restabelecendo a entrega entre cada ser humano. E aqui, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, penetre o coração de cada um de nós. Tá bem? Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna.